Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Você muito provavelmente já está acostumado, eu sou o Rafael Rossi, você é o seu host de hoje, e eu tenho o grande prazer e a honra de ter de volta em casa Maria Júlia. Maju, bem-vinda de volta a São Paulo, minha amiga. Oi, pessoal. O bordão é incrível da Maju. Eu tempo pra lembrar o que eu falava. E não é tão difícil assim, né? Nem é uma frase tão grande. Mas é muito bom, como diria o meme, né? É um prazer estar de volta. Que bom, amiga, que bom. Sentimos Mesmo sua falta, aqui de viu? passagem, mas faz falta participar do 12Cast. É sempre uma honra, um prazer poder discutir temas cardiológicos com vocês. Que bom, amiga. São Paulo não tem tanto um apetite assim, não é tão legal quanto Aracaju, né? Mas pelo menos que você faça alguma coisa legal quando você até vem um pra cá. bronzezinho aqui, é outra cor no todo nível Vitor. Exato, E vocês não estão Pena que eles vendo, não vão mas poder ver. tá... Talvez a gente corte pro Vitor no final do 12Cast pra eles verem o que são férias bem tomadas aí. Exatamente. Mas temos um convidado que literalmente veste a camisa 12x8 e vocês vão ver o porquê eu estou falando isso agora. Eu queria dizer que é um convidado, mas nem é isso mais, né? O Plínio já é tão da casa que ele é parte da nossa equipe, né, Maju? Basicamente. Eu sou mais convidado que o Plínio, tá? Vale destacar. A Maju tá mais raro de aparecer aqui que o Plínio. Eu acredito que talvez muitos ouvintes nem me conheçam. Prazer, pessoal, tá? Acho que os ouvintes mais recentes, os dozers mais recentes, considerando o tempo da última vez que eu gravei, nem me conhecem. Quem não acompanha tanto 12 News, com certeza não conhece tanto, Maju. Mas é sempre uma honra ter o Plínio também aqui com a gente. Bom, apresentando devidamente... Plínio José, assistente do transplante e do miocárdio, lá do Dante. Bem-vindo a mais um 12Cast, meu amigo. Gente, muito obrigado. É uma honra sempre estar aqui, né? Pô, junto com vocês aqui. E vamos lá, vamos falar hoje de mixoma e de massas cardíacas. Perfeito. Você é o primeiro convidado do 12Cast que realmente vem trajado de 12x8. Parabéns. Você viu? Tô me sentindo em casa já. Tá totalmente, né? E tá até de chinelo, né, já. Mas, Pedro, vamos aproveitar. Então, por que é importante a gente falar de mixomas, já que é uma coisa que é razoavelmente difícil da gente encontrar na prática clínica, né? Conta aí um pouquinho pra gente da sua experiência, até falando um pouquinho do ambulatório do miocárdio, como que isso funciona por lá? Então, esse é um tema que é raro, né? Mesmo no miocárdio, nesse ramo que a gente tá, acho que a Maju também, que tá na parte da imagem, também vê que é um tema raro, mas ele me comprova, né, que a medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? Que você viu? Se vocês forem ver, em 1783, um médico patologista francês, né, o Descenac, ele falou que o coração é um órgão tão nobre que jamais ele sediaria um tumor. E isso, na verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Em 1953 já foi ressecado o primeiro mixoma e a gente sabe que, apesar de raro, isso é uma doença que pode acontecer, né? Que a gente acaba pegando, às vezes, no consultório, no hospital, apesar de ser raro, né? Para você ver a raridade, a gente tem aí uma prevalência de 1.380 indivíduos a cada 100 milhões de pacientes, ou seja, é muito raro. Então, quando a gente pega junto um monte de gente... 100 mil habitantes, né? Você tá falando de 100 milhões, sim, com vários zeros a mais. Né? Exatamente. Então, é algo bastante raro, mas que a gente tem que entender e saber manejar, saber o que fazer diante desse quadro, né? Maravilha, Plínio. E você está falando bastante do mixoma, mas, curiosamente, esse não é o tumor cardíaco mais comum, né? Existe uma prevalência maior de outros tipos de tumores. Você consegue explicar para a gente mais ou menos? Porque é muito normal, acho que o nosso ouvinte, ele relacionar direto uma coisa com a outra, né? Massas e tumores endomiocárdicos e o mixoma. Mas isso não é uma verdade absoluta, inclusive, é até mais raro a gente encontrar o próprio mixoma. Como que isso funciona? Não, com certeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é separar o que é massa, o que é tumor e o que é pseudotumor, né? Massa, na verdade, é uma lesão em que há um aumento de volume, seja pelo exame físico ou seja pela imagem, né? E ela pode ser tanto um tumor quanto um pseudotumor. E o que é tumor? É um aumento celular de etiologia clonal, né? Ou seja, uma neoplasia, enquanto o pseudotumor é uma massa que não é uma neoplasia, né? E quais são exemplos de pseudotumor? A gente tem muitos e são muito mais comuns que o tumor propriamente dito, né? Temos o trombo do ventrículo, do átrio, né? A gente tem vegetação, a gente tem cisto, abscesso e também a gente tem variantes da normalidade. Isso é importante a gente falar, que a gente acaba esquecendo. Estamos até discutindo isso offline aqui antes de começar o episódio, Exatamente. Né? Tem algumas estruturas diferentes, né, que a gente pode encontrar que são variantes que, na verdade, são normais, né? Só que, às vezes, pode ser confundido com tumor e acaba caindo num tratamento inadequado. Algumas delas são, por exemplo, né, a válvula de Eustáquio, né? Sim. A rede de Chiari. A gente tem também a crista terminalis. Todas essas são alterações do átrio direito que são remanescentes embriológicos, né? Exato. Vira e mexe uma investigação de tumor na imagem e, na verdade, você descobre que é só um resquício desse embrionário. Que bom para o paciente, óbvio. Melhor assim, imagino né, que tanto o pessoal do eco quanto a gente da ressonância acaba pegando, vira e mexe ali, uma imagem no átrio direito. Você vai olhar, tá lá perto da veia cava, é um resquício da válvula de Eustáquio. Então, tem que lembrar realmente dessas
dessas variantes da normalidade, como você mesmo citou, né? Exato. Tem inclusive uma delas que chama crista de Coumadin, que ela está presente no átrio esquerdo, né? E essa alteração anatômica, ela chama Coumadin em referência aos cumarínicos, porque quando era encontrado no eco, os pacientes ganhavam cumarínico. Então, para você ver que a gente tem que chegar no diagnóstico etiológico, né, para a gente conseguir tratar direito e não anticoagular ou fazer uma cirurgia inadequada. Até né? porque a definição etiológica muda justamente todo o tratamento que você está falando, né? Então, é muito importante para a gente conseguir separar o joio do trigo e justamente o que você trouxe para a gente agora, né? Os pseudotumores acabam sendo muito mais comuns, o que também imputa uma menor problemática para os nossos doentes, mas a gente também tem o que você falou, né? Os tumores benignos e malignos que a gente encontra. Quem são eles? Perfeito. Então, tirando os pseudotumores, que são bastante frequentes, né? A gente tem os tumores propriamente ditos. Então, dentre eles, os benignos e os malignos. Os benignos são muito mais prevalentes, né? Dentre os tumores primários do coração. Por quê? Porque as metástases, que são tumores secundários, que são malignos, são de 22 a 132 vezes Eu adoro essa mais estatística. comuns do que os Você tumores arrumou um primários. substituto para epidemiologia, né? Já era, já, Pois é, Ele já trouxe o tá número no mais topo hiper você. específico do mundo. Não, o Bataille, ele sabe de todos, de qualquer assunto ele sabe. De qualquer coisa. Parece até que ele estuda antes. Sim. Não, então, as metástases são muito mais comuns e prevalentes do que os tumores primários. Isso é importante a gente falar, que a gente fala tanto de mixoma, desses tumores primários, mas tem que lembrar que os tumores secundários são mais prevalentes, né? Agora, voltando para os tumores primários, né? A gente divide em benignos e malignos. Dentre esses tumores, os benignos são mais prevalentes, em torno de 80%. E aí, nesses benignos, né? A gente tem que sempre pensar primeiro no mixoma. Por quê? O mixoma é 80% dos tumores primários benignos. Seguido dele, a gente tem, que a gente vai depois falar mais para frente com maiores detalhes, porque é o tumor mais importante que a gente tem no coração, né? Que a gente vê com mais frequência dentro da realidade, né? Mas é que a maior chance de a gente, num incidentaloma, se deparar na frente com o mixoma, né? Por isso que a gente vai Exatamente. tratar ele de maneira separada um pouquinho mais pra frente. Exato. E em seguida, depois do mixoma, a gente tem os lipomas, né? O lipoma é o segundo tumor benigno mais frequente, ele tem uma prevalência em torno de 10%, acomete pacientes aí de meia idade e raramente ele causa sintomas, né? Ele acaba sendo uma massa que ela pode acontecer geralmente subendocárdica ou subepicárdica, né? Geralmente não causa sintomas e quando causa, pode causar algum sintoma obstrutivo ou até às vezes algum sintoma de dor torácica por compressão das coronárias, mas isso é raríssimo. Como é muito raro, esses sintomas, né? O tratamento geralmente é conservador, raramente a gente vai para a cirurgia. Então, depois dos lipomas, né, a gente tem o fibroelastoma, né? O fibroelastoma é o terceiro tumor mais prevalente benigno. Ele tem uma prevalência em torno de 10%, um pouco menos, né? Também acomete pacientes de meia idade e ele acomete as válvulas principalmente à esquerda, a aórtica e a mitral. Sabendo que ele acaba pegando a região da válvula que passa por menos fluxo. Ou seja, na válvula mitral, ele pega a face ventricular e na válvula aórtica, a face aórtica, né? E geralmente são pequenos tumores, né? Que eles acabam sendo bem aderidos ao endocárdio. E no eco, eles têm inclusive uma borda que eles falam de cintilante, né? E aí, o que eles causam de sintoma, né? Geralmente são assintomáticos, né? Só que quando eles estão à esquerda, a principal complicação seria o tromboembolismo. Por isso que é indicada a ressecção quando eles estão à esquerda e tem um tamanho maior que 1 centímetro. À direita, geralmente a conduta é conservadora, a não ser que eu tenha um shunt, né? Porque o shunt pode gerar uma embolia paradoxal, então nesses casos pode ser indicada a ressecção. O paciente tem bastante azar, né? Ele tem que ter Muito primeiro azar, cair 3 raios na cabeça. Exatamente, daí depois ele tem que ter justamente Esse esse aí- achado de uma comunicação entre as câmaras direitas e esquerdas por um FOP, ou seja, por uma CIA, alguma coisa que também não é tão comum assim, né? Então tem que somar esses achados. E uma coisa que você trouxe muito curiosa pra gente é justamente, acho que é um conceito que é importante dos nossos ouvintes terem na cabeça. Geralmente os tumores benignos, que é o que você acabou de falar pra gente, estão mais relacionados às câmaras esquerdas, sejam atriais ou sejam ventriculares, né? E os tumores malignos, geralmente mais relacionados às câmaras direitas, como você acabou de falar bem pra gente, né? Os fibroblastomas podem estar relacionados a válvulas em gerais, né? Mas se for achar um fibroblastoma, geralmente nas válvulas esquerdas, né, Plínio? Exatamente. Então, continuando, né? O quarto mais prevalente que a gente tem seriam os rabdomiomas. Só que esse tumor, ele é muito mais frequente na criança. Inclusive, na criança, ele é o mais, de fato, prevalente, né? Geralmente, eles são múltiplos. Em mais de 90% dos casos, você não encontra ele unicamente isolado. Ele está associado a vários outros, né? Ele não escolhe uma câmera específica. Então, ele pode se apresentar em qualquer câmera.
E o que chama atenção? Ele pode causar sintomas de insuficiência cardíaca por obstrução, né? Obstrução de alguma câmara. Ele também pode causar arritmias, né? Só que, geralmente, o tratamento desse tumor, ele é conservador. Por quê? Com a idade, ele vai regredindo, né? Sempre lembrando que ele pode estar associado a algumas síndromes. Existe uma síndrome chamada esclerose tuberosa, em que existe uma variante genética que reduz a supressão contra tumores, né? Então, ele facilita aí a resistência desses tumores nas crianças. Então, via de regra, esses tumores, né, o ideal é acompanhar. Se ele tiver algum sintoma importante relacionado a IC ou alguma arritmia, obstrução, né, aí é indicado a ressecção, mas geralmente esses tumores regridem de forma espontânea, né? E por fim, o quinto tumor, né, primário do coração benigno, seriam os fibromas. Também é o segundo mais prevalente aí, principalmente nas crianças, né? E ele é geralmente encontrado isoladamente no ventrículo, né? E quando ele é encontrado, esse sim deve ser ressecado. Geralmente é um tumor único, bem delimitado. Inclusive, a Maju sabe melhor que eu, é um dos poucos tumores que tem calcificação central, né? Nesse contexto aí é praticamente patognomônico, né? E aí a ressecção é mandatória, visto que ele pode interferir com arritmias, inclusive está associado à morte súbita. Então, nas crianças é indicada a ressecção. E até uma curiosidade, ele está associado à polipose e adenomatose familiar, né? Que é aquela doença, né? Que a gente tem muitos pólipos aí, alta chance de adenocarcinoma. Né? Isso, é. Então, esses são os benignos. Então... Maravilha. Então, os benignos são os tumores, quando a gente está falando de tumor cardíaco, mais comuns, principalmente nos adultos. Quando a gente vai falar de malignos, eles geralmente são mais comuns na infância, né? Eles se sobrepõem, inclusive, em relação aos tumores benignos, que aí é uma casuística um pouquinho menor, né, Plínio? Exatamente. Só lembrando, quando a gente fala benigno, parece que não causa consequência nenhuma, né? Mas alguns tumores benignos causam consequências importantes no sentido de insuficiência cardíaca, arritmia. Então, benigno é em relação a metástase, invasão, né? Não as consequências dos sintomas obstrutivos desses tumores. Eu acho que um paralelo interessante da gente falar dos tumores cardíacos são os tumores do sistema nervoso central, porque vários também, eles têm uma natureza benigna, mas eles se encontram numa localização que eles têm um comportamento maligno, né? Eles trazem problemas e sintomas e demandam um tratamento cirúrgico, como os cardíacos que a gente está falando agora também. Por mais que o comportamento em relação a metástase e invasão seja benigno, dependendo da anatomia em que ele se encontra, ele pode ter um comportamento com sintomas e mortalidade de um tumor maligno também. Então, a gente só separa mais do ponto de vista histológico esses tumores, né? Mas o comportamento dos dois pode ser incerto e pode trazer maior mortalidade para os nossos doentes. Perfeito. No sentido histológico, esse prognóstico também, obviamente, o benigno tem um prognóstico melhor do que o maligno, mas tem que pensar nessas questões clínicas. E aproveitar e já engatilhar, aí, já que a gente já separou os benignos, malignos e os pseudotumores, falar um pouco da clínica, né, do paciente que apresenta o tumor, que pode ser desde os assintomáticos, que acaba sendo o incidentaloma, como acontece comumente nos mixomas, mas pode ter essa clínica. E para simplificar, a gente poderia até dividir essa clínica em 3 tipos. Ou clínicas mais sistêmicas, então, uma febre, perda de peso, uma prostração, que seria aquela clínica que já é um red flag para você pensar malignidade, por exemplo. Clínicas cardiológicas, então, obstrutivas, como, por exemplo, aquele mixoma gigante que está atrapalhando ali o movimento da válvula mitral. Uma clínica de uma arritmia, seriam clínicas associadas especificamente ao fato de ter uma massa dentro do coração. Ou uma clínica aí associada, por exemplo, ao embolia, que também é outro problema dos mixomas, que aí você também, de alguns que o Plínio citou, que você precisa ressecar pelo risco de gerar uma embolia. Então, geralmente são os 3 principais, mas lembrar que uma boa parte pode ser assintomático. É aquela coisa, meio que pode um pouco de tudo, né? Com certeza, né? Com certeza. Mas a grande probabilidade é que a gente tenha justamente, durante um exame de rotina, a gente acaba encontrando esse acidentaloma, né? Exato. A não ser que o que você falou, né? Os tumores malignos costumam ter sintomas constitucionais com uma maior prevalência e as metástases também, né? Se a gente tem um paciente já com uma idade mais avançada, multicomórbido, emagrecimento, a probabilidade que a gente encontre um tumor que já está gerando sintoma também é muito maior. Exatamente, sem pensar no secundário, que entre os malignos vai ser o mais comum, né? Então, você vai pensar no secundário, vai pensar em procurar, conversar também com o próprio oncologista para daí fazer uma investigação completa e aí é outro direcionamento, né? Outro algoritmo aí, né? Mas só para a gente, antes de passar para falar mais dos exames de imagem, né, e principalmente do eco, que eu acho que é o que vai ser o primeiro screening, falando um pouquinho mais dos malignos, quem são eles e o que eles têm de especial aí para a gente pensar?
Perfeito. Então, dos malignos, a gente tem que pensar nas metástases, né? As metástases mais comuns são o melanoma, né? Que ele é muito comum, como metástase no pericárdio. E, em segundo, os carcinomas, principalmente os carcinomas torácicos, né? São eles carcinomas do esôfago, carcinoma da mama e carcinoma do pulmão. Então, pensou em metástase, pensou em malignidade, pensou em metástase. Agora, pensando na malignidade primária do coração, a gente tem que pensar em 3 tipos principais, né? O sarcoma está relacionado a 66% dos tumores malignos primários do coração. E o sarcoma, ele tem alguns subtipos, né? Os 2 principais é o angiosarcoma, que vem de uma origem das células endoteliais, né? E em segundo, né, os leiomiosarcomas, que têm origem da célula muscular lisa. Esses são os 2 sarcomas principais, né? No Dante, a gente pegou um angiosarcoma também, assim, é catastrófico, a sobrevida é de 4 meses, ele se adere a todos os vasos, ele tem uma grande invasibilidade e, assim, o diagnóstico é difícil porque acaba sendo muito tardio, então o tratamento é mais tardio. E Né? até a ressecção é muito difícil, A né? ressecção é muito Ele difícil, filtra né? tudo, e se houve sarcoma já arrepia, né? Você Sim, já imagina Exato, que Aonde o quer que prognóstico seja é no terrível. corpo, né? É Exato. muito ruim. A Maju trouxe até um dado na Prime dela, se não me engano, né? Sobrevida em 5 anos de 10%. Assim, Exato. comparável a câncer, Catástrofe. a qualquer outro câncer Catástrofe. tenebroso aí, câncer de pâncreas, Exato. enfim, que é muito péssimo, né? Então, seguindo dos sarcomas, né? O segundo mais comum são os linfomas, em torno de 27% das malignidades, né? Aí os linfomas, que têm origem dos linfócitos B, geralmente o tratamento é mais a quimioterapia. E assim, eles não escolhem uma câmara específica, mas geralmente eles estão mais às câmeras direitas, né? E por fim, né? Que a gente tem são os Mesotelioma. mesoteliomas, exatamente, né? O que é isso? É o câncer que a gente tem no mesotélio, né? Que são os tecidos que recobrem os outros órgãos. Então, a gente tem no pericárdio, isso gera derrame pericárdico aí, que é intratável. A gente não consegue drenar esse paciente e o paciente retornar sem fazer alguma outra terapia. E também o prognóstico é muito ruim em torno de 6 meses, né? Ele corresponde a 8% das malignidades. Então, temos esses 3 tipos de tumores primários malignos, mas sempre lembrar, são exclusão, a gente tem que pensar mais em metástase. Com certeza. Sim, na Prime eu até brinquei, né? Se você tem um paciente, aquela história do se você ouve o galopar, você vai pensar em cavalo e não em zebra. Então, se tem um Sim. paciente idoso que está com a síndrome consumptiva, tem N fatores de risco e você vê um tumor no coração, você vai pensar primeiro em metástase, depois você vai começar a pensar nos primários, né? Exatamente. Então, lembrar sempre das metástases nos pacientes aí com tumores malignos intracardíacos, né? Perfeito, né? Então a gente já conceitou aqui quem são os pseudotumores, quem são os principais tipos de tumores benignos e os menos comuns. O Plínio já conceitou também a epidemiologia e qual o tipo de comportamento, até o tratamento também já pincelou pra gente. E os tumores malignos dentro das metástases e os primários cardíacos, né? Mas quando a gente encontra esses tumores, geralmente é no paciente assintomático, ele não fala pra gente ali na imagem, oba, tudo bom? Eu sou um tumor e meu comportamento é maligno. A gente não tem muito isso. E o exame principal é o ecocardiograma, né? Como costuma ser o achado dessas massas endocavitárias quando a gente faz a primeira imagem do eco? Então, o que é interessante é a gente sempre lembrar da multimodalidade de imagem, né? A gente tem um arsenal aí de Aí você vendeu bem o peixe da Maju agora, né? Exatamente. Vendeu, Eu quis mandou fazer bem. do Diano, a Maju, ela abriu um sorriso fora da câmera aqui, É. incrível. E não foi combinado, tá? Não, então, a multimodalidade de imagem é bastante importante para a gente chegar no diagnóstico, né? O eco é sempre o exame inicial. Ele tem aí 95% de sensibilidade. Quando você faz transesofágico, chega a quase 100%, né? Então, você consegue caracterizar bem com eco. E a ressonância é o padrão ouro, porque ela tem uma caracterização tecidual aí excelente, né? A gente dispõe também da tomografia e em casos mais raros, né? Apesar de ser pouco disponível, a gente pode lançar a mão do PET-CT, né? E aí, em relação ao eco, o que a gente encontra o que a gente precisa avaliar, né? Primeiro, a localização do tumor, né? Geralmente os benignos ficam mais à esquerda, né? A gente tem que ver se existe ou não invasão. A gente tem que ver a morfologia. O que é a morfologia? Geralmente, os tumores benignos, né? Eles são ovoides, eles são pedunculados, né? Eles não são invasivos, eles são homogêneos, enquanto os malignos, né? Eles são heterogêneos, eles são polilobares, né? Eles são... não são pedunculados, né? Eles são rígidos, fixos, né? A gente tem que ver também em relação à vascularização. Quando você tem uma alta vascularização, geralmente eles são malignos, né? Quando eles englobam mais de uma câmara cardíaca também, você tem que ligar o sinal de alerta. Os angiosarcomas acabam pegando todo o átrio direito, o ventrículo direito, né? Os vasos também, né?
Quando você tem necrose, você também liga o sinal de alerta, né? Ou quando você tem também uma alta captação pelo PET-CT, ou seja, mostrando um alto metabolismo. Claro que isso não é regra. Às vezes, um tumor benigno pode compartilhar com uma característica maligna. Por exemplo, o mixoma pode ter realce tardio, né? Que é necrose. Mas, quando você junta várias características, né? Que sugerem mais malignidade, você tem um alto valor preditivo para você fechar o diagnóstico de alguma coisa maligna. Né? E o contrário é uma verdade ainda maior, né? Quando você tem uma captação muito baixa e tem um realce tardio negativo, isso sugere muito mais a benignidade também, por mais que alguns benignos possam ter um achado sugestivo de maligno, né? Um realce tardio maior. Se você não tem realce tardio nenhum, a tendência é muito mais que ele seja benigno. Mas antes de passar a bola da Maju, porque eu tenho certeza que ela tá louca para comentar todos esses dados que a gente falou, vamos só então resumir os principais red flags do eco, que eu acho que é importante isso estar na cabeça de quem pega o primeiro exame para pensar no diagnóstico, né? Porque aqui a gente falou primeiro da clínica, dos que existem, para depois falar do exame. Mas na prática clínica vai chegar ao contrário. Vai chegar o eco na mão da pessoa, no paciente que não tem clínica nenhuma, e dentro desse eco a gente tem que começar já a separar o que pode ser um comportamento mais maligno de um benigno. Até para você poder explicar para o paciente, né? Exatamente. Até para você, na hora que olha, você causar dá aquela... você poder passar para ele qual a urgência do na verdade, eu diria atenuar o pânico, porque a hora que você falar tumor e coração, tumor do coração, com certeza a coisa já vai muito mal, né? Exatamente. Mas sendo mais categórico, 6 principais red flags. Se o tumor tem infiltração ou não, se é uma massa multilobulada, como o Plínio acabou de comentar pra gente, se o derrame pericárdico é significativo e se ele é refratário, mais importante ainda, se ele tem heterogeneidade durante a avaliação, e principalmente a avaliação do tecido desse tumor, se ele é céssio e se ele tem uma localização fora das câmaras esquerdas, tudo isso joga ele em direção à malignidade. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto principal aí do podcast, né? Porque quando você pega uma massa, você não precisa chegar logo no diagnóstico etiológico, mas tem que saber, será que isso é benigno, será que é maligno e qual vai ser minha conduta, né? Até saber qual que vai ser a próxima ferramenta que eu vou usar, né? Sim. Que seriam os outros exames de imagem, principalmente, que eu sou fã, que eu costumava pedir bastante lá quando a Maju estava no Dante, né? A ressonância. Isso é uma coisa que o Will fala muito, né? Diagnóstico, investigação e tratamento de miocardiopatia está totalmente aliado com a avaliação através da ressonância e diferenciação dos tecidos para você poder fazer um segmento adequado e separar seus pacientes. Não vira todo mundo miocardiopatia dilatada, né? Exato. E a gente quer justamente diferenciar quais são os pacientes que podem ter um tratamento diferente, né, Maju? E nesse cenário, o que a gente tem que chamar mais atenção quando a gente pensa numa ressonância? O porquê pedir a ressonância? Vale a pena sempre a regra? Como é que funciona? Sempre. Acabou o podcast. Não, pronto. É isso, opera todo mundo, pede ressonância e adeus. Não, brincando, assim, é aquela história do hashtag EchoFirst, né, que o pessoal das redes sociais brinca, que geralmente o eco vai ser o primeiro exame pela disponibilidade, porque ele já te levanta todos esses red flags que vão te indicar uma urgência. Se você vê um tumor com todas as características do mundo para ser um tumor maligno, que se você já conversa com o cirurgião e já consegue programar ali, você não vai ficar perdendo tempo pedindo para o paciente, não é todo lugar que está disponível, às vezes é um paciente do SUS, etc. Não vai mandar o cara ficar esperando, sei lá, quanto tempo para fazer uma ressonância de um tumor que está gritando para você que é um tumor maligno. Então, você já vai adiantar a vida do paciente. Mas qual o diferencial da ressonância? E é isso que na hora de pedir um exame, isso vale na medicina inteira, né? Você tem que entender os pontos positivos e negativos de cada exame para entender quando é que você vai pedir. Então, o diferencial da ressonância é isso que você falou, caracterização tecidual. Então, você consegue ter uma caracterização para indicar se é maligno ou benigno muito mais detalhada do que o eco. Grandíssima parte das vezes você não consegue bater o martelo de se é um fibroma, se é um fibroelástico, dentre as N formas. Mas a primeira e a principal objetivo de quem está laudando é te direcionar se é benigno ou maligno. E nem isso você consegue 100% das vezes. Mas entender algumas características que vão te levar para um lado ou para o outro. Primeira regra na hora de pedir uma ressonância e que a gente sempre insiste. Descreva bem qual a sua suspeita. Onde é que foi vista a massa? Porque a ressonância, diferentemente de uma tomografia que você faz uma imagem de 360 graus, a ressonância você programa o protocolo na hora que está adquirindo. Se você não faz ideia do que você está procurando, você não vai achar. Se você não procurar direitinho, não fizer uma varredura inteira no átrio e for uma massa que esteja ali no teto do átrio, você não catar aquilo, e você não souber o que é que você está procurando, você pode acabar passando e não ver. Então, é um exame direcionado. Outra coisa, você faz um protocolo direcionado para a massa. Então, você faz uma análise em T1 e em T2 para você ver o comportamento dessa massa, né, as características. Por exemplo, um mixoma. O mixoma, ele é isointenso em T1 e hiperintenso em T2. A gente tem tabelinha para colar isso na hora que está fazendo o laudo, tá? Porque cada tipo de tumor, por sua questão histológica, ele tem a forma como ele reage em cada uma das ponderações. Então, um lipoma. Se eu estou com a suspeita de lipoma, ele é muito bem delimitado,
eu vou fazer uma imagem com saturação de gordura, porque ele vai se apagar na hora que eu saturar a gordura. E aí isso te indica um linfoma. Outra coisa que a gente vai fazer é a perfusão. Na imagem de perfusão, você vai ver o quanto aquele tumor ele capta, que é a questão da vascularização que você falou. Um tumor muito vascularizado tende a ser um tumor maligno. Mas claro que até mesmo um próprio mixoma, ele capta um pouquinho ali na perfusão também. Um trombo, um pseudotumor, não vai captar nada vezes nada. Um resquício da embriologia ali, um resto de válvula de destaque, etc., não vai captar nada de vascularização, por exemplo. E, por fim, o glorioso realce tardio, né? Que também é uma massa que tem um realce tardio ali gigante, heterogêneo, super feio ali, que parece realmente áreas de necrose dentro, vai te fazer pensar em uma tumoração maligna. Enquanto um mixoma, por exemplo, tem um pouco de realce tardio, mas ali é um realce muito discreto. Um trombo, obviamente, não vai ter nenhum realce tardio. Então, é um somatório. Mas, assim, para você levar para a prática clínica, suspeitou de um tumor, você tem um eco que suspeita tumor. Descreve bem na hora de pedir a ressonância o que você está procurando, onde foi encontrada a lesão e que você tem essa suspeita de um tumor. Que a pessoa vai fazer um protocolo totalmente direcionado para isso. É diferente de um protocolo para avaliar a viabilidade ou isquemia, por exemplo. São exames totalmente É diferentes. outro exame, é um exame totalmente anatômico e voltado para isso. E lembrar também de outro exame que pode ser muito útil, principalmente na hora que você vai indicar o paciente para cirurgia, que é a tomografia. Qual a diferença da tomografia em relação à ressonância? Anatomia. Como eu disse, a tomografia é um exame 360 graus, você reconstrói o coração, então você às vezes consegue avaliar a anatomia, invasão vascular, é muito melhor de ver pela tomografia também. O paciente vai para a cirurgia, às vezes é uma informação essencial para o cirurgião também, que ajuda bastante. Calcificação também tiver Exato, melhor, calcificação, como você falou do fibroma, que tem a calcificação central, é uma coisa que vai sair apagada na ressonância, mas na tomografia vai brilhar ali para você. E um detalhe importante, a ressonância é sempre melhor, vai responder todas as perguntas, mas tem um tumor que é o fibroelastoma, que eco vai ser quem vai tirar a sua dúvida. Por quê? Porque geralmente são tumores muito pequenos, menores do que 1 milímetro, às vezes até menores do que a espessura do corte de uma ressonância, e que muito móvel. E a resolução espacial, a resolução temporal do eco é muito melhor, né? É um exame em tempo real, em tempo tá real, batendo ali. Às vezes a ressonância não tem resolução temporal suficiente para avaliação de uma válvula. Então lembrar que, por exemplo, fibroelastomas, aí é eco mesmo. Tumores muito pequenos, né? Tumores muito pequenos imóveis tem que ser eco por causa da questão da resolução temporal e a própria resolução espacial também. Então, acho que ficou bem claro. Nossa, perfeito, hein? Foi uma aula de imagem isso. Depois vou assistir tudo de novo. Eu vou colocar no repeat do meu carro para ficar ouvindo. Excelente. Mas, Plínio, então a Maju pormenorizou muito bem, por enquanto, a ressonância e a tomo. Mas a gente pode ficar na dúvida, às vezes, ainda nos dois, e às vezes a gente lança a mão do PET. Qual que é a ideia de colocar o PET no meio desses exames de imagem, né? Uma resolução, um tipo de imagem adquirida muito diferente. Tem espaço ainda para esse tipo de exame na prática clínica? Então, o PET, infelizmente, ele é bastante pouco disponível, né? Então, a gente reserva esses pacientes que a gente ainda não conseguiu chegar no diagnóstico, principalmente quando a gente está na dúvida da malignidade. O lado positivo do PET é discernir se é benigno ou maligno. Então, quando a gente solicita o PET, é justamente para avaliar se existe muito metabolismo naquele tumor. Então, se você capta, né, o FDG, quer dizer, então, que está tendo muito metabolismo nesse tumor, então eu penso que ele é maligno, né? Outro lado positivo é justamente avaliar a metástase. Então, metástase também, o PET aí tem uma importância bastante grande nesse contexto, né? Até para ajudar a localizar, talvez, um sítio primário, que a tomografia também tem um auxílio nisso, né? Como você falou pra gente, grande parte dos tumores primários também estão na região do tórax, né? E quando você faz a tomografia, você ajuda tanto na questão da avaliação da invasão e do acometimento vascular local, como a avaliação do sítio primário, que também ajuda muito no planejamento desses pacientes, né? E o PET acho bem nesse cenário. Não conseguimos fechar nada, ainda está muito nebuloso o diagnóstico. Ele vem nesse cenário de tentar mostrar pra gente, olha, esse comportamento aqui está muito esquisito, ou não tem comportamento nenhum, né? Não tem alta taxa de mitose aqui em lugar nenhum no coração. Pensem em outra coisa, vejam se não há nenhuma variante anatômica, talvez. Então o PET ajuda muito a gente, acho que nesse cenário. Mas agora, então, a gente falou dos principais red flags achados no eco. A Maju falou de absolutamente todos os achados, basicamente, da ressonância e tomografia. E a gente não falou do mixoma ainda, né? Acho que talvez seja o momento, com então, todas as mixoma. informações na mão, de começar a lembrar um pouquinho do principal tumor que a gente vai acabar encontrando na nossa prática clínica, né? Exato. Então, o mixoma, né? Então, é o principal tumor benigno aí no coração, né? Responsável por 80% dos tumores primários, né? Ele geralmente está presente, 2 vezes mais presente nas mulheres, e ele se apresenta com a idade mais ou menos de 30 a 60 anos. 80%... Idade adulta, assim, né? Idade de adultos adulta, até isso. o começo da terceira idade. Isso.
Aí, 80% desses tumores, dos mixomas, né, estão principalmente no átrio esquerdo, só que eles podem também se apresentar no átrio direito, mais raramente, inclusive no ventrículo de forma bastante rara, né? E esses pacientes também podem descobrir o mixoma de forma incidental, em torno de 20% dos casos. Vejam que é só 20%, ou seja, ele é bastante sintomático, né? 80% você acaba descobrindo porque você procurou, né? E uma coisa interessante também é que 90% desses tumores, eles estão associados a um achado esporádico, né? Só que 10% desses pacientes estão relacionados a síndromes familiares, ou seja, eles estão associados a uma variante genética que pode predispor ao aparecimento dos mixomas, né? Um dos principais, né, é a síndrome de Carney. Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome Não, de eu tava Carney. louco pra você me contar nesse momento. Mas Isso, quem leu a Prime de mixomas já conhece. Eu conheço. Então, acho que todo mundo conhece, então eu nem vou falar. Então acabou o episódio. Acabou, tchau. Fazendo merchan, né, galera? É. Merchan, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Com certeza. Ou só leiam a Prime. Então, a síndrome de Carney, né, é uma doença autossômica dominante em que acontece uma variante genética no gene PRK, né, R1A. Essa é uma variante Cara, eu genética. queria colocar você e o Will pra ficarem falando sobre genética cardíaca. Ia ser Exato. incrível, velho. Ia ser uma sopa de letrinhas infindável. Não, mas basicamente não precisa decorar o nome. Então, é uma variante genética que causa uma redução da supressão dos tumores. Então, o paciente basicamente vai apresentar uma neoplasia endócrina múltipla familiar. E quais são os sintomas, né? Então, vou ter mixoma cardíaco, múltiplos, né? E o pior, que quando você resseca, existe uma recorrência de 44%. E isso é a principal causa de óbito nesses pacientes. Então, o transplante cardíaco é o tratamento de escolha nesses pacientes com muita recorrência, né? O mixoma cutâneo também, né? Hiperatividade endócrina, hiperpigmentação cutânea e, por fim, outras neoplasias, né? Inclusive carcinoma de tireoide, chivanoma e osteocondroma. Ou seja, é uma síndrome que foi descrita pela primeira vez em 1985 e atualmente a gente tem 750 casos descritos, né? Mas é algo que a gente tem que lembrar. Se a gente se deparar com vários mixomas, tem alguma coisa aí, né? Porque em 90% dos casos, eles são aí na forma esporádica, né? Perfeito. Mas graças a Deus a gente tem uma casuística muito baixa em relação a isso, né? Sim, Exato. Que a gente saiba, né? Que a gente tem... às vezes tem um o monte e negócio ninguém faz foi- diagnóstico. Exatamente, mas é do mal. Sim. Bom, voltando para os mixomas Então, agora. agora, Passamos da e qual que síndrome. é, de fato, a apresentação? Primeiro, qual que é a etiologia, né? Ele é oriundo das células mesenquimatosas, né? Que são células não especializadas, precursoras, que geram vários tipos de tecidos. E quais que são os sintomas? Acho que isso é muito importante, porque é assim que o paciente vai chegar, né? É o tripé, como a Maju falou. Primeiro tripé, sintomas constitucionais, né? Até 50% dos pacientes vão apresentar esses sintomas constitucionais. E Sim. quais são eles, né? O paciente vai chegar com febre, adinamia, prostração, perda de peso, mialgia, né, artralgia e também, inclusive, fenômeno de Renault, né? Se você pegar um paciente com febre, com mialgia, artralgia, qual que é o diagnóstico diferencial? Endocardite. Endocardite é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar, né? Agora, com o Renault, você já encaminhou para o reumato. Reumato, Sinto isso não é muito. da cardio. Um baita Senhor, eu tumorzão. conheço um ótimo reumatologista aqui no consultório do lado. E esse comportamento mais sistêmico, a gente costuma esperar mais em neoplasias malignas, né? Mas justamente a gente tem um estado mais pró-inflamatório dos mixomas, com aumento de atividade intradeucina, que justifica justamente esses sintomas que o Plínio acabou de citar Sim. pra gente, apesar de, como a gente falou, do comportamento inicialmente benigno desse tumor, né? Sim, veja que medicina nunca é nunca e nunca é sempre, né? Exatamente. E Você por pega acaso, um o mais mixoma- comum é o que não é nunca nem sempre, né? Sim. Então, o paciente Filosofia. chega com tumor benigno com sintoma constitucional, né? Exato. Então, esse é o primeiro pilar, né? Sinceramente, eu não costumo ver os poucos que eu vi, né, lá no miocárdio, eu não vi paciente com febre. O que eu vi é mais a dinamia, prostração, esses sintomas assim, né? E segundo, que isso é o mais importante, o paciente vai abrir um quadro de C. Por quê? Porque, como é um tumor que ele é pedunculado, né, e é móvel, ele acaba causando uma estenose funcional mitral. Então, no momento da diástole, ele acaba obstruindo a válvula mitral, né? E pior, às vezes, quando você tem por longo tempo, né, esse contato, esse atrito com a válvula mitral, você acaba evoluindo com disfunção valvar, inclusive com insuficiência mitral. Ou seja, por conta dessa estenose mitral, que é mais prevalente, né, ou até insuficiência mitral, o paciente evolui com o quadro de C. Então, ele vai ter dispneia, ortopneia, dispneia plástica noturna, né, hipertensão pulmonar, IC direita. Então, nesses casos, é totalmente indicado aí a gente tomar alguma conduta para o diagnóstico e intervenção, né? Com certeza. E em relação
relação também aos sinais, né, também altera o exame físico. Em torno de 60% dos pacientes vão ter um sopro aí de estenose mitral, porque simula uma estenose mitral funcional, e tem também o sinal do plop do tumor. Cara, a pessoa que inventou esse nome foi esse Não, eu Parabéns, gostei. tá de parabéns, tá de Plop parabéns. do Plop tumor. do tumor. Pois é, o plop do tumor, eu sinceramente nunca ouvi. Eu ia perguntar exatamente isso. Poxa Fiquei um pouco vida. Eu curioso. nunca ouvi. Inclusive, Decepcionou quando agora. eu ouvi falar do plop do tumor, eu fiquei lá escutando, mas eu não ouvi. Eu não sei se eu que sou ruim. Acho que é a peça atrás que tá ruim, né? Eu diria que deve ser difícil de escutar um plop de tumor mesmo. E nada mais é, né, do que um som protodiastólico, ou seja, no início da diástole, que é secundária à movimentação do mixoma, né, que é uma massa móvel que acaba no movimento, né, principalmente na insinuação na válvula mitral, você acaba tendo aí esse som, né? Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que também é bastante preocupante, é o tromboembolismo, que é responsável aí em torno de 30% a 40% dos sintomas desses pacientes. E o tromboembolismo é causado por dois motivos. Primeiro, pelo próprio trombo, né? Porque o mixoma, ele completa a tríade Virchow. Sim. Primeiro, ele causa estase sanguínea, porque o sangue não se movimenta muito bem próximo de um tumor, né? Não é a cavidade fisiológica. Segundo, porque existe lesão endotelial. O tumor, ele tem alterações, né? Que são compatíveis com lesões endoteliais. E terceiro, o paciente vive um estado pró-inflamatório, que causa hipercoagulabilidade. Então, Sim. gera trombo. E, além disso, o próprio tumor também pode se fragmentar, gerando também tromboembolismo, né? E aí o principal local e mais perigoso é o AVC, né? É o sistema nervoso central, causado pelo AVC. E o infarto também pode chuveirar para a coronária. A gente pegou uma paciente que o quadro abriu com infarto, quando foi ver era um mixoma. E que idade tinha? Ela tinha 39 anos. Nossa, paciente Nossa. super jovem, né? Pois é. E o paciente de gente boa, o apelido dela é Sorrisinho, porque ela, mesmo com todo esse caos, Tava ela ficava tudo sorrindo. Melhor assim. Fofa. E sempre lembrar, então, que o tromboembolismo também faz parte desse tripé, né? Então, acho que os sintomas é basicamente isso, né? Perfeito. Agora, aproveitando que o Plínio já trouxe bastante da parte do comportamento do mixoma, Maju, só para sedimentar um pouquinho, eu sei que você já pincelou isso na hora de falar dos achados da ressonância, mas falando especificamente do mixoma, o que a gente tem que prestar atenção na ressonância? Primeiro, assim, a questão da localização que o Plínio falou, tumor no átrio bem delimitado, sua primeira, claro que tem o trombo, né? Mas que muitas vezes é um diagnóstico diferencial, você vai fazer o exame complementar para diferenciar um trombo ou um mixoma, por exemplo, mas tem a questão também da localização. Geralmente está ali próximo à região da fossa ovalis. Tanto que antigamente, né, antes de chegar à conclusão que eles vinham das células mesenquimais, antes achava-se que o mixoma surgia das células ali que estavam na região da fossa ovalis, mas que hoje já, por estudos genéticos, etc., sabe que é pelas células mesenquimais. Então, lembrar que geralmente está ali próximo ao septo intraatrial, mais do lado esquerdo, mas que pode acontecer também do lado direito. Então, a primeira coisa é essa questão da localização. Tanto o eco como a ressonância vai te dar essa dica. Geralmente, ele é um tumor bem delimitado, ele não é um tumor invasivo, ele é um tumor que ele pode ser céssio ou até mais penduculado, né? Mas pode ter alguma dessas duas formações. E do ponto de vista da ressonância, como eu falei, ponderações T1 e T2. Geralmente, em T1 ele vai ser isointenso assim, em relação ao miocárdio, então ele fica ali com o mesmo aspectozinho do miocárdio, e hiperintenso no T2. Pouca captação ali, tem um pouco, não é zerado como num trombo, por exemplo, mas é pouca captação na avaliação da perfusão. Mesma coisa para o realce. Pode ter ali um pouquinho do realce heterogêneo, mas não é aquele realce heterogêneo de uma massa maligna, por exemplo. Porque você pode ter dentro dele um pouco de necrose, você pode ter também formação de trombos ali próximo, então você pode ter essa captação um pouco mais heterogênea ao realce tardio, né? Mas é também realmente discreta. Então, lembrar dessas questões. Então, primeiro a questão da localização, que é muito importante, a questão do aspecto no T1 e no T2, lembrar também da questão da perfusão, né, da parte vascular, e o aspecto do realce tardio. Tudo isso aí são características e, mais uma vez, sempre que fizer a solicitação, traz essa suspeita de que o que é que você está procurando. Pra gente poder achar o que Porque, às tá vezes, acontecendo. ele é muito pequenininho. Nem sempre você vai ter tanta facilidade, assim, de achar e fazer todos os cortes, todas as imagens em cima diretamente dele. Ele vai fazer em cima do ventrículo, que é onde todo mundo quer saber na grande maioria das vezes. Então, você vai fazer um exame direcionado para estudar essa massa. Então, saber o que é que você está fazendo é sempre importante na vida, Ajuda né? o coleguinha, né? É, Ajuda bastante ajude. o coleguinha que vai avaliar a imagem. Né? Mas é isso. Mas então, a gente caracterizou os principais sintomas clínicos, os principais achados da ressonância, principalmente, e o que fazer, né? Então, o mixoma diagnosticado é um mixoma ressecado? Como é que é a abordagem dele, Plínio?
Mas é justamente isso, né? O mixoma... Mais um. Então, é isso e acabou o É podcast. isso, cara. Mas é essa que a gente tem que levar, Arranque. de ideia do mixoma. Achou, tirou, né? Mesmo no paciente assintomático, que foi Mesmo um no índice paciente de Taloma, o assintomático. paciente não tem nenhum sintoma constitucional, ele não teve fenômeno embólico, não tem IC, a válvula dele tem a excursão perfeita. Mesmo assim, eu tenho que abordar. Exatamente. Por quê? Porque ele ainda está assintomático. Pode ser que aí, em pouco tempo, ele pode evoluir com um fenômeno tromboembólico. Contar que é triste, né? Exatamente. Sem certeza, indicar né? uma cirurgia cardíaca, abrir peito, etc. Porque assim, é uma cirurgia com um sucesso gigante. Assim, o prognóstico do paciente é maravilhoso? É. Uhum. Mas é uma cirurgia cardíaca. Mas você sabe disso depois que você operou, né? Exato, É, depois você tá Esse lá é o com o grande seu ponto, peito né? aberto, né? Então, eu acho sofrido um pouquinho. Graças a Deus, até o momento, na prática clínica, eu não peguei nenhum paciente assim, meu, né? Só mais na parte de imagem. Mas deve ser difícil indicar uma cirurgia em um paciente desses, né? Sim. Assim, totalmente É que, assintomático. infelizmente, a maior parte desses pacientes já chegam sintomáticos. É. Então, assim, você acaba tirando e o paciente É. melhora de sintoma. Ele melhora Aí, bastante. propor um né? tratamento cirúrgico para paciente sintomático é muito mais simples, né? A tendência Sim. dele aceitar e Difícil não é achar... aquele paciente sem Agora, sintoma. assintomático, qualquer coisa que tenha de complicação pós-operatória, ele vai atribuir a uma piora do que ele tinha de qualidade de vida antes, mas não tem discussão, né? Pensando em sobrevida e diminuição de eventos, o melhor É a tratamento, sem indicação. dúvida nenhuma, é a ressecção desse tumor, né? Exatamente. E a recidiva, você falou muito na síndrome clínica, é maior. E no mixoma isolado, como que é a recidiva? É curativa? É uma terapêutica que pode ter, de novo, né, um novo tumor? Como é que acontece isso? Então, a gente achou o tumor, a gente tira o mixoma, certo? Depois que tirou, a sobrevida, como a Maju falou, ela é excelente, é muito próxima da população em geral, né? Mortalidade em torno de 3% aí em 6 anos. E de complicações da cirurgia, a gente tem geralmente arritmias, né? Lógico, é uma cirurgia grande, uma cirurgia cardíaca. Você vai mexer no átrio, né? Mexeu no átrio, já sabe. Exato. Sim, principalmente supraventriculares, Exato. né? E aí, em relação à recidiva, né? A recidiva, ela é bastante baixa, né? Gira em torno de 1 a 6% e geralmente ela ocorre nos primeiros 4 a 6 anos. Então, é recomendado a gente, depois da cirurgia de ressecção, a gente pedir um novo eco em 3 meses e depois anualmente, né? Você sabe que lá no setor teve... A doutora Edileide conta que foram 99 mixomas e nenhum recidivou. Daí a gente falou, não, pô, então não recidiva isso, né? No 100º recidivou. Aí bota a E porcentagem aí, dos fechou a grandes números, porcentagem, exatamente. 1%. Zicaram. Então, para vocês verem, então pode recidivar. Por isso que é importante a gente continuar acompanhando esses pacientes, né? E só mais um adendo em relação ao tratamento, né? Em relação à anticoagulação. Segundo aí, não existe nenhuma evidência que mostre que a anticoagulação reduz os eventos tromboembólicos, né? Só que, assim, por opinião, assim, do especialista, né? Lá no setor, a gente acaba deixando a anticoagulação até que o paciente opere, né? Porque, apesar de não ter uma evidência forte de que reduz o evento tromboembólico, é a única forma, até a cirurgia, de a gente prevenir algum evento, que é catastrófico. Então, a gente acaba empiricamente anticoagulando esses pacientes. E do ponto, porque a gente está tratando um dos 3 pilares dos sintomas clínicos, né? E a IC, a gente tem alguma medicação que ajuda nesses pacientes ou é mais controle da volemia e paciência? Controle da volemia e paciência. Nada vai alterar o prognóstico desse paciente até tirar Problema o mecânico, tumor. né? Exatamente. Tem que É, arrancar que nem fora. válvula, né? É que nem É. válvula. Tem que arrancar Paralelo fora de eu trocar, no caso. Sim, maravilha. Então, mixoma diagnosticado, mixoma ressecado. Acho que é a principal mensagem aqui. E os outros tumores, tem mais alguma coisa específica para falar em relação ao tratamento deles? Talvez o fibroblastoma tenha alguma particularidade, porque é alguma coisa que é meio indolente, né? Às vezes você tem dúvida se é um fibroblastoma, se não é. O tamanho faz diferença, a gente deve usar algum antiagregante, anticoagulante, como é que funciona? Então, em relação ao fibroblastoma, né, apesar de raro, quando você se depara diante de um fibroblastoma, você tem que ver o seguinte, está na câmara direita? Se tiver na câmara direita, provavelmente ele não vai causar complicação, e o evento tromboembólico, geralmente, ele é discreto e vai ser no pulmão, então não é tão alarmante, Não é né? problema Dá tempo, nosso, né? né? Tô brincando. Pronto, aí você Escova encaminha pro pneu. pneus. Maju, Eu mato o Maju tá pneu. cruel. Vai, tá no pulmão, tá tranquilo. Alguém resolve. E aí, nesse contexto, assim, por ser microembolização, então o tratamento geralmente é conservador, a não ser, como a gente havia falado, que tenha um shunt, que daí vale a pena a gente tentar fazer a ressecção, é indicada a ressecção pelo risco de uma embolia paradoxal. Agora, estando à esquerda, daí é diferente. Então, um microêmbolo no sistema nervoso central vai gerar um AVC, que é uma catástrofe. Então, aí existe a recomendação de operar quando? Quando você tem um baixo risco cirúrgico ou quando você tem um tumor acima de 1 centímetro. Então, aí você acaba indicando a abordagem, né? Ótimo. Então, aí o tamanho do tumor é uma coisa que importa, que no mixoma, por exemplo, não faz tanta diferença assim, né? No mixoma achou, tirou. Maravilha. E acho que sim, por último, né, falamos bastante já de todos os tumores cardíacos, mas e pensando nas biópsias, elas são mandatórias também para o diagnóstico ou elas são uma coisa pós-operatória? Como funciona?
Então, o anatomopatológico é o que vai dar o padrão ouro do diagnóstico, né? Então, a gente ressecando a massa é quando a gente vai chegar no diagnóstico final, né? E agora você vai falar, pô, então por que a gente não faz biópsia, né? Então, primeiro, que a biópsia a gente reserva só para aqueles casos que são muito duvidosos, porque a gente sempre tenta ser o menos invasivo, né? Primeiro, que a biópsia ela pode ter complicações, ela é cara, pouco disponível e existe alta taxa de falso negativo. A gente fez uma biópsia endomiocárdica num tumor e ele acabou vindo negativo porque veio trombo. Porque o tumor está lotado de trombo. Eu E lembro desse caso. a imagem não sugeria Era um nada tumor disso. gigante. Enorme. Enorme. Não tem como errar. Sim. Mas o negócio estava recoberto de trombo, né? Então, realmente, o risco falso negativo é difícil. Então, a gente acaba reservando para aqueles pacientes, primeiro, no átrio direito, porque se for chuveirar, não pode ser, assim, o ideal é que não seja para o sistema nervoso central, né? Então, a gente reserva para os tumores das câmeras direitas, que geralmente são, de fato, malignos, Sim. né? Para aqueles pacientes que estão com muita dúvida diagnóstica e para aqueles pacientes aí de menor risco, né? Aquele paciente que é inabordável, já é paliativo, você não vai fazer um tratamento invasivo nesse paciente. Então, diante da multimodalidade de imagem, a gente acabou reduzindo a indicação de biópsia. É lógico que quando você resseca, você vai chegar no diagnóstico final, né? Com certeza, né? Então, o que você está falando basicamente é que por culpa da Maju, a gente faz menos biópsias hoje. Sim, a gente está sendo menos invasivo por causa da Maju. Exato. Parabéns, Bom, Maju. acho que é bom. Acho que isso é uma coisa boa. Essa é a ideia. Mas, bom, acho que então, resumindo, né? A gente falou das principais classificações e diferenciou os pseudotumores de tumores benignos e tumores malignos, principais achados do eco, da tomografia, da ressonância e separando principalmente do comportamento do mixoma e falando dos principais tratamentos. Ficamos devendo alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Aí, só para contextualizar no final, então, chegou uma massa para você, né? O que a Maravilha. gente vai fazer? Então, a gente tem que olhar 4 coisas basicamente. Isso que quando chega para mim, eu penso, né? Primeira coisa, você vai ver a idade do paciente. Pô, se for criança, você vai pensar em rabdomioma, fibroma, né? Se for maligno, a paciente estiver evoluindo de uma forma muito ruim, um rabdomiossarcoma, né? Uma coisa mais maligna na criança. Agora, se for um adulto acima de 40 anos, eu vou pensar em mixoma, que é o mais comum. Sim. Se for maligno, angiosarcoma, que é o mais metástase, né? E se for primário, pensar em angiosarcoma, né? Depois que eu olhei a idade do paciente, eu vou olhar o contexto clínico. Então, por exemplo, se o paciente infartou, se tem uma massa apical, você vai pensar em quê? Tumor? Não, trombo, né? Se o paciente está fazendo febre, o paciente tem um permicate, você vai pensar em um tumor na válvula? Não, você vai pensar em uma endocardite. Então, o contexto clínico é muito importante, né? E em terceiro, a localização do tumor. Se ele está à esquerda, eu vou pensar em algo benigno, né? Se está no átrio esquerdo, vou pensar em mixoma. Se está no átrio direito, vou pensar em angiosarcoma, se o paciente tiver sintomas malignos. E, por fim, o quarto parâmetro seria a multimodalidade diagnóstica, né? Uhum. E o que você vai olhar na multimodalidade? Diante de todos esses exames, você vai coletar alguns fatores, né? Primeiro, você vai ver se ele está em mais de uma câmera, né? Você vai ver a rapidez que esse tumor está evoluindo, você vai ver se ele está invadindo, você vai ver se ele tem metástase, você vai ver a morfologia desse sintoma, você vai ver a vascularização desse sintoma, você vai ver a captação no PET quando você tiver em dúvida diagnóstica, você vai avaliar se o paciente tem necrose nesse tumor, né? Pela ressonância, e se tem derrame pericárdico. Diante de todos esses achados, você vai definir é maligno, não é maligno, e você vai dar a sua conduta. Então, acho que, resumindo, quando eu pego um tumor, né, intracardíaco, eu penso dessa forma e acho Essa que ideia do passo a passo, sistematizar. mais ou menos, né? Sistematizar, porque às vezes fica difícil porque a gente não sistematiza, né? Se você não Exato. sistematizar, fica um pensamento muito aberto às vezes, e a chance de você pular uma etapa ou deixar de fazer Exato, ela é às vezes maior. você né? vai pro final pensando, não, mas peraí, o mais comum é mixoma, então deixa eu já... Deixa eu ver operar. se isso aqui- Sim, deixa eu operar. Deixa eu pra logo. Tem vezes Então, que é você muito tem óbvio, que- né? Mas às vezes não é mas tão você tem óbvio que pular, assim. Você tem que ir etapa por etapa, pra daí você chegar à sua conduta, né? É isso. Perfeito. Acho que eu vou absorver as etapas do Plínio aí, no próximo tumor cardíaco que eu pegar na minha frente aí, eu já vou... Espero que você não pegue. Espero não encontrar. Eu espero que não mesmo. É aquele podcast que você não quer usar na sua prática Exatamente. clínica, Mas né? que você vai precisar. Como muitos outros, inclusive, né? É. Que você não quer usar, mas eventualmente você precisa. Exato. Plínio, grande honra te ter aqui. É Pô, um a prazerzaço honra é toda poder te minha. ver com o símbolo da 12 no peito, É o literalmente. melhor dia da minha Eu vida. fiquei até emocionado. É. Maju, muitíssimo obrigado. Bem-vinda de volta aí a São Paulo também. Muito bom poder aproveitar um Obrigada. pouquinho de você Sempre que quando volta pra possível, cá. Sempre que possível, eu estarei aqui no 12cast. Obrigada mais uma vez por me receber. Maravilha. E você que ouviu o 12cast até o final, não esquece de curtir, compartilhar e assinar a 12 News Prime, Isso. porque senão a Maju vai ficar
amargamente injuriada com você até o fim da sua vida. Deixa eu fazer meu merchan. Pode, tá bom. Então, pessoal, se você quer uma atualização semanal de cardiologia, toda segunda-feira às 12h08 no seu e-mail, você vai receber a 12 News, que nada mais é do que uma atualização divertida, 5 minutinhos ali no seu e-mail de tudo aquilo que foi publicado na última semana nos principais jornais. E se você quer se manter atualizado, se você quer uma forma prática ali para poder revisar um assunto, por exemplo, massas cardíacas, mixoma e mais de 80 temas que a gente já escreveu, assina a 12 News Prime, que toda quarta-feira a gente está soltando um resumo que vai no seu e-mail e tem a plataforma também da 12 News, onde você pode revisar todos esses resumos. Foi bom? Muito bom. Mais um resumo. Isso aí. Passo a passo do Plínio, resumo do 12 News Prime. Agora passo a podemos passo ir embora. Semana tá de como feita. se atualizar. Drop isso the aí. mic. Obrigada, pessoal. Um Valeu, abraço. pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.